assistindo a um vídeo de Caio Fábio, um homem de um conhecimento extraordinário e poderosíssimo, onde ele, dentro de poucos minutos, fala tudo aquilo sobre a realidade dos Estados Unidos e do governo de Donald Trump, dentro de um contexto histórico e geográfico. Então, vamos ao conteúdo do vídeo a seguir. Enquanto o Trump vai fazendo toda essa loucura, porque o cara chega e aí quer tomar o canal do Panamá, que já foi dos Estados Unidos no tempo em que foi construído, depois os Estados Unidos doaram para o Panamá e acabou, já tem muito tempo, e não tem volta. Aí o cara chega e quer transformar o Canadá no 51º estado americano. O Canadá que tem vida própria há séculos. O Canadá que já lutou contra os Estados Unidos e ganhou a guerra. Chegou a queimar a Casa Branca. Foi o único que conseguiu esse feito, foi o Canadá, que tem vida independente, é um país pacífico. Não, o Canadá. Aí chega e diz, não, a Dinamarca é pequena demais para ser dona da Groenlândia, que tem tanto gás, materiais raros, tem um subterrâneo riquíssimo. E aí um país daquele tamanho não merece ser dono de uma extensão de terra tão grande quanto essa. Valiosa, né? Aí o cara vai incessantemente fazendo as maiores loucuras do mundo. E o pior não é isso. É que ele foi eleito por uma maioria de uma população americana. Muito grande. Meu Deus, é inacreditável que a pátria que no passado dizia que era a pátria do acolhimento, dos imigrantes, que foi feita de gente que veio de fora, porque os nativos da terra eles eliminaram. Sim. Mataram aquela riqueza toda de indígenas lindos, que tinham uma cultura riquíssima, sabedorias universais extraordinárias, muito mais sensíveis do ponto de vista humano do que os americanos que chegaram originalmente, e depois os puritanos, protestantes duros, legalistas, perversos, horrendos, matadores, aonde se você escreveu e não leu de acordo com a cartilha deles, você é bruxo, se é mulher, é feiticeiro, é mau. Então, esses americanos, no entanto, houve um período em que houve uma virada, embora tenha sido um povo que não tenha se curado da sua guerra civil até o dia de hoje. O Sul e o Norte ainda se chocam, se odeiam. E quem mais alimenta esse choque é a igreja, que é mais forte no sul dos Estados Unidos, o tal do Bible Belt, que está praticamente no sul dos Estados Unidos e foi quem deu prioritariamente essa eleição ao Trump. Você já viu o filme O Aprendiz? Já. Se um pouquinho daquele filme é verdade, você vê que era melhor você ter o Fernandinho Beiramar na presidência dos Estados Unidos do que aquele cara. O PCC é brincadeira perto daquele cara, porque os projetos deles são de um narcisismo universal, absolutamente maligno. Então, nós estamos vivendo num tempo como nunca antes, e eu vejo a China como um ente de muito mais poder de pacificação na catástrofe mundial do que os Estados Unidos, que a meu ver se tornou o maior atiçador, o maior jogador de gasolina no incêndio escatológico planetário, e a Rússia, dos oligarcas e de um indivíduo cujo sonho é restaurar, é ser um czar, é restaurar a Federação Russa original do tempo dos czares. Ele quer fazer a mesma grandeza daquela época. Nunca se conformou com a perda de espaço nem de território com a dissolução da União Soviética. Então, se ele puder, ele bota tudo de novo debaixo do mesmo guarda-chuva com ele como um czar onipotente.
aonde eleição ali é só para inglês ver, porque de fato é ele que vai ser reeleito até o dia em que ele morra e não consiga fazer o sucessor. Do contrário, é ele, mais ele e ele próprio. De fato, uma ditadura. É uma ditadura horrorosa. E o Trump não tem princípio de natureza ética nenhum. É um ser totalmente desumano, num certo sentido até inumano, quase alienígenamente inumano, de tanta perversidade. É um perigo o tempo que a gente está vivendo. E é um negacionista, que não crê em nada, não tem nada acontecendo no mundo. Ele não tem nada a perder também, né? Ele é um sujeito que simplesmente, desde a juventude, que ele está aí para qualquer negócio, aberto para qualquer coisa. Por que você acha que as pessoas, então, que colocaram ele nesse cargo de poder, não conseguem enxergar isso? Tudo isso Porque que a você gente falou. vive num mundo pós-verdade, onde, de fato, o que interessa é a promessa, sobretudo, de que eu vou fazer você, sua casa e seu umbigo mais fortes, mais poderosos, mais volumosos, mais ricos. Então, no fim, tudo tem a ver com domínio, é igual na igreja evangélica, a teologia do domínio e da prosperidade, que veio lá dos Estados Unidos. Então, eles estão querendo... Porque os Estados Unidos foram fundados em cima de uma ideologia chamada Manifest Destiny, o Destino Manifesto. Eles entraram numa, e aí é um surto escatológico protestante, de que eles seriam o novo Israel. Eles seriam o novo povo de Deus do planeta. Então eles foram e criaram aquilo tudo com esse surto. Eles invadiram e mataram os índios, assim como Israel matou os cananeus, os heveus, os jebuseus, todos os que habitavam aquela terra da Palestina, como tendo um mandato divino para não deixar nem criança, nem velho, nem ninguém vivo, exterminar todo mundo que pudessem. Foi isso que eles fizeram e foi isso que eles conseguiram. Então, a doutrina do Destino Manifesto está de volta dentro da igreja evangélica, que é majoritária nos Estados Unidos, com duas teologias poderosas. Uma é a teologia do domínio, que se ampara no Destino Manifesto. Deus nos escolheu para sermos os senhores da terra e do mundo. E a teologia da prosperidade. Nós somos o povo que tem que ser o povo mais poderoso, mais rico e o maior dominador do planeta. Então, aonde quer que você una esses poderes, meu amigo, e ainda com a bênção de igreja e de religião, do sagrado, você atomiza, você cria um poder de radioatividade escatológica horrorosa, com um potencial de destrutividade universal incomparável, num tempo como o nosso, em que o poder atômico que as principais potências têm, que tem potencial para destruir 7 planetas Terra. Não é só esse planeta Terra. Se houvesse mais 7 planetas Terra, o potencial atômico que se tem guardado em ogivas nucleares destruiria 7 planetas Terra. Exato. Fato este, não só no território dos Estados Unidos, que os europeus cristãos exterminaram com a cultura indígena, mas também em todo o território americano, onde os colonizadores europeus destruíram toda a cultura indígena. Isso dos ingleses, espanhóis, franceses e portugueses. Mataram e exterminaram todos os índios que viviam aqui na América. Em seguida, junto com a Igreja Católica, na colonização portuguesa, espanhola e francesa. E na colonização inglesa, a Igreja Protestante, principalmente o Calvinismo. Para quem não sabe, os Estados Unidos foram as bases do protestantismo, ou seja, a colonização dos puritanos, calvinistas e anglicanos da Grã-Bretanha no século XVII estabeleceu valores, leis, universidades e uma cultura de trabalho fundamentada na ética protestante,
moldando a identidade do país. A estrutura política e social inicial foi influenciada pelo calvinismo, com foco na comunidade piedosa e autonomia congregacional. Embora majoritariamente protestantes, anglicanos, batistas, presbiterianos e luteranos, o país acolheu diversas denominações. O grande despertamento século XVIII e o segundo despertamento século XIX fortaleceram o caráter evangélico e missionário do país. Historicamente, o protestantismo foi dominante, mas o número de fiéis protestantes caiu para menos de 50% da população em 2012, diversificando a paisagem religiosa. Muitos colonos, incluindo os peregrinos de 1620, fugiram de perseguições religiosas na Europa e buscavam criar uma sociedade baseada em seus princípios bíblicos. Muitos colonos e peregrinos fugiram da Europa, especialmente da Inglaterra, no século XVII, devido à severa perseguição religiosa imposta pela Igreja Anglicana, que exigia uniformidade de culto e considerava dissidência como traição, onde buscavam liberdade para praticar sua fé, principalmente puritanos e separatistas, sem punições, execuções ou interferência estatal. Na Inglaterra, o rei era o chefe da igreja e do Estado. Não seguir a igreja anglicana significava cometer um ato de traição. Os peregrinos separatistas queriam liberdade para adorar fora das regras da igreja oficial, onde muitos puritanos viam-se como um novo Israel e desejavam estabelecer uma sociedade baseada estritamente em seus princípios bíblicos, longe da corrupção europeia. Antes de irem para a América, muitos puritanos fugiram para a Holanda, mas saíram devido a dificuldades financeiras e ao receio de que seus filhos perdessem a identidade inglesa. Aqui na América Latina, os jesuítas fizeram a festa com os índios, até colonizaram os índios dentro das suas próprias missões jesuíticas ou reduções. E, além disso, os espanhóis que dizimaram todas as civilizações indígenas já estruturadas aqui na América. Os espanhóis dizimaram e subjugaram as grandes civilizações pré-colombianas na América, com destaque para os Azteca, México, e Incas na região andina, e além de impactarem severamente os maias na América Central. A conquista envolveu a destruição de capitais como Tenochtitlan e Cusco, impulsionada por superioridade bélica, alianças locais e doenças. Mas não só os índios que o protestantismo estadunidense perseguiram e destruíram, mas também a cultura africana, onde os negros foram totalmente exclusos e rejeitados pelos cristãos protestantes nos Estados Unidos, onde foram até impedidos de frequentarem escolas e universidades pelos cristãos protestantes. Na verdade, os Estados Unidos sempre foram, assim, perversos e destruidores. Os Estados Unidos sempre mantiveram relações através de jogo sujo, sempre financiaram guerras, massacres,
extermínios, execuções de um povo sobre outro. Exemplo vivo disso é Israel. Hoje, Israel só se mantém de pé graças aos Estados Unidos. Se não fosse os Estados Unidos, hoje Israel talvez nem mais existisse. Os Estados Unidos financiaram praticamente as duas guerras mundiais, com armamentos, medicamentos e alimentação. Na verdade, o que estamos presenciando atualmente é um psicopata na presidência dos Estados Unidos. É isso que está em pauta. É um louco na presidência dos Estados Unidos, trazendo vários problemas sérios para o mundo. Na verdade, a questão da Rússia ainda até hoje não se conformou com sua derrota e a perda de território com o fim da Guerra Fria, onde o Império Russo perdeu praticamente 100% de seu território na chamada União Soviética, ou seja, onde a Rússia foi desmembrada de outros territórios, transformando a União Soviética em 15 países independentes, inclusive a própria Rússia. A questão do czares é outro evento histórico muito antes da Guerra Fria, da história da Rússia como czado. A Rússia tornou-se império no ano de 1721 por Pedro I da Rússia, Pedro o Grande. Os czares foram os monarcas supremos e autocratas que governaram o Império Russo de 1547 até a Revolução de 1917, exercendo poder absoluto, frequentemente comparado a déspotas. Derivado do latim caesar, que é o mesmo que imperador, o título foi adotado por Ivan IV, o Terrível, para consolidar a soberania e a união entre Estado e Igreja. Os czares agiam como líderes políticos e religiosos supremos, considerados divinos ou com direito divino, estando acima da lei. O regime czarista, o governo era caracterizado pelo forte centralismo, com a nobreza e a igreja ortodoxa sustentando o sistema, enquanto grande parte da população vivia na pobreza e na miséria. A dinastia mais famosa que governou a Rússia de 1613 até a queda da monarquia em 1917 foi a dinastia Romanov. Em 1721, Pedro o Grande adotou oficialmente o título de imperador, embora czar continuasse em uso popular. Nicolau II, o último czar, foi deposto da Revolução de 1917 e executado em 1918, encerrando séculos de regime autocrático.